Veja nesta edição: varas criminais da capital são correicionadas. TRE de Mato Grosso apresenta sistema inédito na Justiça Eleitoral Brasileira, o SIROP. No quadro Judiciário Responde, o assunto é Justiça Multiportas. Em reunião, TJ avalia medidas de segurança adotadas pela atual gestão. A TV Ponto Jus está no ar. As 14 varas criminais da comarca de Cuiabá estão passando por correição. A ação segue até esta quarta-feira e o objetivo é verificar o andamento dos trabalhos realizados e, com isso, garantir a qualidade dos serviços prestados à população. Veja. As correições estão sendo feitas por 3 equipes, sob a coordenação dos juízes auxiliares da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. Serão 3 dias de verificação da regularidade dos serviços administrativos e judiciários, além de orientação a magistrados e servidores para uma melhor organização das rotinas. É um trabalho, sobretudo, para que nós possamos ter uma noção de tudo, né, para ter um raio-x das nossas unidades judiciárias, mas, sobretudo, também um trabalho orientativo que é dado aos magistrados, aos servidores da vara, diante do quadro que se encontra. É um olhar também para o jurisdicionado. É quando ele pode ter uma resposta, um resultado do que o judiciário tem feito. Além de proporcionar ao colega uma visão interna de tudo o que acontece. Durante os dias de correição, os processos judiciais, administrativos e tudo que envolve o expediente forense são analisados. Isso tudo sem prejudicar a pauta de audiências, os prazos processuais e o atendimento ao público. Cada secretaria, cada gabinete de magistrado, a gente faz um relatório, verifica como está a situação, as anotações, a gente faz as anotações pertinentes. O próprio relatório já vem inserido vários questionamentos que a gente tem como um checklist. E também analisamos processo por processo, tanto o eletrônico quanto o físico. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso apresentou esta manhã o Sistema de Registros de Ocorrências Penais e Inelegibilidade, uma ferramenta considerada inédita na Justiça Eleitoral. O Sistema de Registro de Ocorrências Penais Eleitorais e Inegibilidade da Corregedoria Regional Eleitoral será um banco de dados com informações detalhadas sobre inquéritos e processos penais em trâmite na Justiça Eleitoral mato-grossense. O tema traz um panorama geral das ocorrências criminais, desde a fase investigatória até a execução. Então ele pega todo fato típico, fato criminoso, e faz um rastreamento de tudo que aconteceu. Se envolver valores, ele registra valores e indica a prestação de contas. E traz uma série de batimentos de dados que permitem o registro de estatísticas para a população. O SIROP é um sistema que atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Ele surgiu após a realização de correições pelo Estado e vai dar ainda mais agilidade, transparência e segurança ao processo eleitoral. Nós, da Corregedoria, nos debruçamos durante 7 anos em correições. Identificamos aí várias situações que fizeram com que nos alertasse para buscar uma solução para resolver problemas que a gente verificou em alguns casos e também pela demanda que a sociedade apresentava para a gente a cada eleição. Resolvemos então fazer isso em 2016 e aperfeiçoamos de maneira extraordinária isso agora em 2018. O sistema, inédito na Justiça Eleitoral brasileira, otimiza informações interligando sistemas e registros já existentes em outros bancos de dados, como o do Sistema Penal e de Registro de Candidatura. Então aqui está sendo apresentado um sistema que vai justamente contemplar uma transparência ao processo eleitoral, com os dados dos diversos partidos e dos candidatos, aqueles que estejam respondendo por alguma ação nesta unidade do Tribunal Eleitoral.
O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos Ribeiro, se reuniu com coordenadores de área da instituição para avaliar as medidas de segurança implementadas pela atual gestão nas 79 comarcas do estado. No encontro também foram discutidas as ações necessárias para aperfeiçoar o setor. A reunião foi motivada pelos últimos acontecimentos envolvendo agressão a juízes dentro dos fóruns. O mais recente caso aconteceu na comarca de Vila Rica, onde o magistrado Carlos Eduardo de Moraes foi baleado logo após uma audiência de custódia com um tiro no ombro por um réu acusado de homicídio. Domingos Barros de Sá acabou sendo morto pela Polícia Militar. Você sabe o que é e como funciona a Justiça Multiportas? A gente explica depois do intervalo. É já já. Na frequência dos seus direitos, no ritmo da sua opinião, em sintonia com a justiça. Estação TJ. Sintonize a rádio que traz todas as ações do Poder Judiciário Estadual e repertório musical de qualidade. www.estaçãotj.com.br. Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Nossa força é nosso voto, meu país um coração, todos juntos com coragem, norte a sul uma nação. Participação é realização, juntos somos mais, sem olhar para trás. Se você não vota, o país não avança, mas se você vota, cresce a esperança. Somos nação, pra construir a nossa história. Somos nação, pra valer nossa memória. Nos doando por inteiro, da política nova visão. O momento é agora, eleitor ou cidadão. No quadro Judiciário Responde de hoje, o assunto é uma nova ferramenta do Poder Judiciário de Mato Grosso para a solução de conflitos, a Justiça Multiportas. Os estudantes do curso de Direito de Tangará da Serra estiveram visitando o TJ e quiseram saber mais sobre estas ferramentas da Justiça Multiportas. Quem responde às perguntas dos acadêmicos é o juiz coordenador do NUPEMEC, Ildebrando Costa Marques. Eu gostaria de saber o que é a Justiça Multiportas. A Justiça Multiportas é um conceito novo de justiça baseado nos estudos do americano Frank Sander, que fez a teoria da Multi-Door Courthouse, ou seja, a corte de múltiplas portas. Então, o Poder Judiciário é visto como um centro de harmonização social que disponibiliza ao jurisdicionado, ao cidadão, várias opções, vários métodos para a resolução do seu conflito. Eu gostaria de saber como funciona a Justiça Multiportas. Funciona da seguinte maneira: o cidadão traz ao Poder Judiciário o seu conflito e o juiz, como gestor do processo, analisa aquela causa que lhe é trazida e indica às partes a melhor forma de resolver. Então, se a pessoa chega com um processo judicial, uma demanda, e o juiz percebe que o caso ali poderia ser melhor resolvido por meio de uma mediação, ele indica isso no processo. Claro que a parte tem que aceitar. Agora, se a parte já tem o conhecimento, ou o seu advogado já tem o conhecimento, também pode pedir diretamente ao Poder Judiciário a mediação como forma de resolver o seu conflito, ou a conciliação, ou um círculo de paz. Eu gostaria de saber quais são as vantagens da Justiça Multiportas. Bom, a vantagem é que a gente passa a utilizar para resolver aquele conflito o método mais adequado. É como a pessoa que vai ao médico. Ele toma um tipo de remédio para cada tipo de doença. Então, nós temos aqui no Poder Judiciário hoje a condição de oferecer aos cidadãos o método mais adequado para a solução do tipo de conflito que ele nos traz. Então, isso tem uma eficiência muito maior, tem uma qualidade muito maior e ele gera uma satisfação muito maior do jurisdicionado que busca esse serviço. Gostaria de saber como ter acesso ao sistema Multiportas. Isso pode ser feito, inclusive, sem processo. A pessoa pode procurar os CEJUSCs, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, e lá podem abrir um procedimento pré-processual, ou seja, antes de ter um processo, e já solicitar uma mediação, uma conciliação, solicitar participação numa oficina de parentalidade, enfim, qualquer um desses métodos.
Vamos ver agora o que mais é notícia no Judiciário Estadual. As informações direto da redação. Oi, Fernanda. Estão abertas as inscrições para juiz leigo na comarca de Porto Alegre do Norte. As inscrições gratuitas vão até o dia 9 de outubro e os interessados devem comparecer ao fórum com a ficha de inscrição que está disponível no anexo do edital preenchida. E já está disponível a lista com o resultado final do processo seletivo para estágio curricular remunerado para estudantes de nível médio da comarca de Tabaporã. A relação foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico da última sexta-feira e também pode ser consultada em nosso portal. Mudando de assunto, cerca de 75 pessoas, entre oficiais de justiça e gestores gerais, lotados nas 7 comarcas que englobam o polo de Rondonópolis, participaram do 2º workshop motivacional e de atualização dos oficiais de justiça promovido pela Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O evento foi aberto pela Corregedora-Geral da Justiça, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que destacou a importância desse intercâmbio para a efetividade da prestação jurisdicional. E por hoje é só. Recentemente, em uma sessão extraordinária administrativa do Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi aprovado por unanimidade o processo de vitaliciamento de 12 juízes estaduais. Mas o caminho que se percorre desde a aprovação em concurso público até a vitaliciedade é o que a gente confere agora na reportagem de Laura Meirelles. O processo para alcançar a vitaliciedade é longo, mas necessário. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Túlio Duyalibe, explica que após assumir o cargo, os juízes devem passar pelo período de estágio probatório. Ao longo de 2 anos, ele tem o estágio probatório, a vida funcional dele é monitorada, né, pela corregedoria, de acordo com os atos administrativos de cada tribunal, né? Então, ao longo desse período é avaliada a sua produtividade, ele tem metas a cumprir, com o seu comportamento perante a sociedade, como ele se procede na forma de julgar, né? E ao final a corregedoria faz um relatório e submete esse relatório à apreciação, no nosso caso, do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça. Na última semana, em uma sessão extraordinária presidida pelo desembargador Rui Ramos Ribeiro, o Pleno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso aprovou por unanimidade a concessão da vitaliciedade para 12 juízes substitutos. O vitaliciamento dos 12 magistrados que entraram em exercício no final de 2016 é uma das 3 garantias constitucionais para o livre exercício da magistratura. As outras garantias são inamovibilidade, ou seja, o juiz não pode ser transferido sem o seu consentimento, e a irredutibilidade de subsídios, que significa que o seu salário não pode ser reduzido. Foram vitalizados os juízes Tibério de Lucena Batista, da Vara Única de Apiacás e Primeira Vara Cível de Alta Floresta, Daiane Marilyn Vaz, da Vara Única de Aripuanã, Ítalo Osvaldo Alves da Silva, das Varas Únicas de Nova Chavantina e Campinápolis, Rafael Siman Carvalho, da Vara Única de Marcelândia, Bruno César Singulani França, da Vara Única de Nova Monte Verde, Daniel de Souza Campos, da Primeira Vara de Porto Alegre do Norte, Marcos André da Silva, da 2ª e 3ª Varas de Porto Alegre do Norte, Janaína Cristina de Almeida, da 2ª Vara de São Félix do Araguaia, Daiane Vaz Carvalho Goulart, da Vara Única de Rio Branco, Rafael Depra Panicella, das Varas Únicas de Porto dos Gaúchos e Tabaporã, Elmo Lamoia de Moraes, da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade e Carlos Eduardo de Moraes e Silva, da 2ª Vara de Vila Rica. E essa edição acaba aqui, mas continue bem informado. Acesse as notícias do nosso portal, o tjmt.jus.br. Nos siga nas nossas redes sociais e ouça também a Rádio Web Estação TJ. Amanhã a gente volta. Até lá!